mantenha união de paz relativa que o mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu na conquista de expressões superiores da vida e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia e o preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade. Antes de buscares qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já tendestes a isto. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus para rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor, e mais esta reunião de reflexão, na qual estudamos reflexivamente essa obra monumental que é o livro Nosso Lar, que desvenda o mundo espiritual para nós encarnados, que estamos ainda mergulhados numa espécie de sono espiritual. Ampara-nos, Senhor, para que possamos bem refletir os exemplos de exercício de virtudes, os vários personagens desta obra, das demais obras que estudaremos. Que possamos, Senhor, aclarar as nossas mentes, para que possamos viver como espíritos imortais, momentaneamente vivendo no corpo. Ser conosco, Senhor, nesse ideal maior. Ampare a todos nós, a toda a humanidade, hoje e sempre. Gratidão por tudo, Senhor. Gratidão pela vida. Vamos, como de hábito, fazer primeiro a reflexão da recordação do nosso encontro anterior. Nós vimos no encontro anterior, no capítulo 9, a descrição de todo o problema de alimentação da colônia Nosso Lar, da cidade espiritual Nosso Lar, na qual ainda os espíritos desencarnados estavam querendo viver como encarnados. E toda a repercussão disso na colônia, colocando em risco a própria colônia e a atuação do governador nesse
no processo de coibir os abusos que acabaram acontecendo devido a esse desejo do espírito desencarnado viver como encarnado. E aí temos um trecho do capítulo que vamos recordar aqui. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação, determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes, advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou então sabendo que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Então, uma boa reflexão, né, do espírito imortal sendo convidado a viver como espírito imortal. Nós somos espíritos imortais encarnados. Mesmo aqui na crosta, nós somos convidados a viver como espíritos imortais. Agora, imaginemos no mundo espiritual como deve ser a vida, focada mais no aprimoramento espiritual. Houve nesse menos regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento de regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias que lembram a terra os ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Quanto mais se diminui a nossa ligação, o apego à matéria, mais espiritualizados nós somos. Isso serve tanto para encarnados quanto para desencarnados. Agora, principalmente para desencarnados, né?
No capítulo 10, nós vimos o bosque das águas e a reflexão maior foi sobre a importância da água na nossa vida. Então, Lísias fala sobre a água de uma forma muito profunda. Ele diz aqui: na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores de maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus colaboradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, nós vimos por essa orientação de Lísias a importância da água para não apenas para lavar os nossos corpos, as nossas casas, nossas roupas, mas inclusive a nossa própria energia mental. A água, ela absorve tanto a energia mental salutar quanto a energia mental tóxica. E é importante lembrar, né, como nós refletimos no nosso encontro passado, que 70% do corpo de um adulto é de água. E de um recém-nascido, de um bebê até um ano, é de 90% de água. Então, é muito importante refletir a importância da água nas nossas vidas e, como diz Lísias, no futuro nós teremos maiores condições de entender a importância da água em nossas vidas. Vamos agora para o capítulo 11 do livro Nosso Lar. Lembramos a todos, principalmente aqueles que estão começando hoje, do grupo Sempre Entra Gente Nova, que o nosso estudo é bem informal. Então, caso alguém tenha alguma pergunta, é só levantar a mão que tem aqui embaixo
Aqui onde está embaixo, no rodapé, tem o reagir, e aí, nesse reagir, tem levantar mão, para que nós possamos interromper e responder a pergunta ou colocar o comentário da pessoa que levantar a mão. Nós precisamos disso porque o grupo é grande, então, para ter ordem no grupo, é importante levantar a mão para a participação. E as pessoas que têm alguma questão com a sua imagem no YouTube também pode fechar a câmera, porque o vídeo fica público no YouTube da federação para outras pessoas que não podem fazer o estudo aqui online, possa depois assistir o curso não, o estudo reflexivo, na verdade não é um curso, é um estudo reflexivo da obra Nosso Lar posteriormente. Então vamos ao capítulo 11, Notícias do Plano. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente. Pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem seja a visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém. Ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quanto possível. Lísias, amigo, perguntei. Poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Muito interessante a pergunta de André Luiz, né? Que muita gente tem dúvida. Será que todas as colônias são semelhantes, são idênticas ao nosso lar? Ainda no movimento espírita, muita gente tem essa ideia que nosso lar é um padrão de colônias. Vamos ver a resposta aqui muito claramente. De modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interrompi. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova,
uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim, procederam considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Então, está ficando muito claro, né, que o intercâmbio entre as várias colônias é bastante interessante e que uma colônia auxilia a outra e se inspira em outra, como acontece nas cidades no mundo físico. O mundo espiritual, as cidades espirituais, elas não são idênticas à Terra, claro, porque a matéria é diferente, mas ela não é também uma coisa totalmente longe dos padrões terrestres. E aí é interessante essa observação que eles buscaram em Alvorada Nova, que é uma colônia também nas imediações de nosso lar, no mesmo nível evolutivo, e que tinha os departamentos e que eles transformaram em ministério. E outra, essa informação também muito interessante, né? O Ministério de União Divina é o Ministério dos Espíritos mais evoluídos. E pelo que Lísia está dizendo aqui, à medida que o espírito vai se aprimorando, mesmo na colônia, ele vai mudando de trabalho nos ministérios. Eita, quem que deixou aberto aqui? Ele vai mudando os ministérios, pode chegar até o Ministério da União Divina, mas é o mais comum o espírito reencarnar, né? E que é aquilo que nós já refletimos aqui. A, o processo reencarnatório é um processo necessário para o nosso aprimoramento. Se o espírito permanece desencarnado, nós estamos percebendo aqui pela descrição que ele evolui, mas ele evolui dentro daquele estágio na própria colônia, né? André Luiz ele começou na colônia Nosso Lar como um atendido, um suicida sendo atendido num dos hospitais do Ministério do Auxílio. No próximo livro que nós vamos estudar, que é Os Mensageiros, já dá notícia dele trabalhando já no Ministério do Esclarecimento em missões junto a os encarnados na Terra, principalmente na área da mediunidade, né? E no Missionários da Luz, ele junto com Alexandre também em missão de atendimento. Então, o espírito ele pode passar pelos vários ministérios, como diz Lísias aqui, só 4 conseguiram evoluir emocionalmente, né? Porque a questão do Ministério da União Divina é o mais evoluído, é o nosso lar, e precisa da, da, de uma espiritualidade maior.
mas é na reencarnação que vai acontecer o aperfeiçoamento, por quê? É aquilo que nós já falamos, né? Que nós já refletimos. Somente no mundo físico é que nós temos uma, uma soma de experiências que são mais desafiadoras para o espírito e que demonstra que ele realmente está evoluindo. Porque na crosta mistura-se níveis de evolução muito diferentes um do outro. No nosso lar, por exemplo, são espíritos já em condições medianas, né? Alguns começam como doentes, como em atendimento, mas já são espíritos, não são espíritos empedernidos no mal que vão para uma colônia como o nosso lar, né? São espíritos que já estão querendo uma melhoria, como o caso de André Luiz, né? Alguma pergunta, observação até agora? Continuemos então. Enquanto eu ouvi essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados nas zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram-se no ministério do auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao ministério da regeneração. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o da alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Muito interessante essas revelações, né, de Lísias aqui, né? É aquilo que nós estávamos refletindo. Yeah. O que estávamos refletindo, né, agora há pouco, o espírito, à medida que ele vai se melhorando, né, primeiro ele é atendido ou no Ministério do Auxílio ou no Ministério da Regeneração. Nós estamos vendo aqui. Os mais refratários, nós vamos ver mais para frente no livro que quando André Luiz começa a trabalhar, ele começa lá pelo Ministério da Regeneração.
nas chamadas câmaras de retificação. Ali ficam espíritos muito perturbados, muito doentes, vomitando, tendo pesadelos. E ali eu atendo, como diz o Lísias, é um lugar de trabalho, de testemunhos pesadíssimos. Então, cada ministério tem o seu trabalho, né? E todas as pessoas são convidadas a trabalhar, né? Ele refere aqui as duas leis relacionadas ao trabalho. Existe a lei do trabalho e a lei do descanso, né? Quando André Luiz vai para conversar com o ministro Clarencio para ter um trabalho que, na verdade, ele queria o trabalho de médico, né? E o Clarencio não, o Genésio, o ministro Genésio diz para ele, né, que ele começasse observando os trabalhos e recomenda as câmaras de retificação, né? Mas ele atende uma outra senhora que estava já há muitos anos em nosso lar e ela ficava mais nos campos de repouso. Ninguém é obrigado a trabalhar, né? Mas como o trabalho é lei divina, para que haja equilíbrio, é necessário o equilíbrio entre a lei do descanso ou do repouso, que é a mesma coisa, e a lei do trabalho, né? E quando a senhora pede, inclusive ela pediu ajuda para familiares, falou, mas nem ela estava trabalhando em função do auxílio que ela poderia dar aos familiares encarnados. Nós vimos o caso da Narcisa, companheira de primeira hora de André Luiz, que já estava trabalhando há muitos anos para conseguir créditos para ajudar familiares encarnados, né? Então, esse equilíbrio entre a lei do trabalho e a lei do repouso é bastante interessante e, e todos são convidados a esse trabalho em benefício dos demais, né? Como Lísias coloca, né? No mundo físico, o espírito desencarnado é chamado de fantasma. Tem muita gente que acha que os espíritos ficam vagando para lá e para cá sem ter nada para fazer, né? Claro que tem espíritos nessas condições, tem, que, que desprezavam o trabalho quando estavam no corpo físico e continuam desprezando no mundo espiritual e vagando para lá e para cá. Muitos nem sabem que estão desencarnados, mas numa colônia espiritual, todos são convidados a essa conexão com a lei do trabalho. Como ele diz aqui, a lei do trabalho é rigorosamente cumprida, né, por causa da importância do trabalho e do descanso. E aí ele fala: só o governador que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno, né, porque existem espíritos que são tão operosos que o próprio trabalho serve de descanso, né? Joana de Anjos, uma das obras dela, ela diz assim: mudar de atividade serve de descanso. Quando você muda de atividade, de uma atividade para outra, nós estamos aqui em estudo. No Livro dos Espíritos diz que o trabalho é toda ocupação útil. Então, nós estamos trabalhando. Tem gente que aqui trabalhou, acho que o dia inteiro, e estamos aqui, né? Temos pessoas de vários fusos horários, mas a maioria está no fuso horário, agora já seriam 21 e 17 a maioria. Temos pessoas de fusos menos, nós aqui estamos uma hora a menos. Estamos já nessa altura da noite em trabalho, né? Em trabalho de estudo, que é trabalho. Então,
ninguém está desesperado para ir para uma poltrona, deitar, para se sentar ou para se deitar simplesmente porque temos esse trabalho que é repousante, né? Ele acaba funcionando como um repouso para o espírito, porque nos auxilia a conexão com a espiritualidade em nós mesmos. Então, é aquilo que acontece com o governador, né? As múltiplas atividades não cansam, né? André Luiz, vamos ver, ele trabalha praticamente quase 24 horas, depois ele vai e deita numa cama e dorme, né? Então, a questão do espírito dormir, repousar, isso tudo faz parte da evolução do espírito, né? Então, a ausência de repouso, por exemplo, nas regiões inferiores, às vezes o espírito fica tão. A André Luiz mesmo, ele no período do umbral, ele desmaiava de tanta atividade, mas de perseguição, né? De sair desesperado pelas perseguições que ele tinha lá nas regiões umbralinas, né? Não tinha o que comer, né? Não tinha água, não tinha nada por causa da condição espiritual que ele estava. O espírito não morre se ele não repousar, mas ele fica depauperado de alguma maneira, né? Vai fazer mal para ele. Então, lei do descanso e lei do trabalho. Silvana? Alírio, é sobre os ministérios. Quando a gente ouve um médium falar assim da presença, né, de um determinado espírito envolvendo grupos ou até mesmo dentro do lar, e depois vem um comentário assim, ah, esse espírito ele vai se ausentar por um tempo, alguma coisa assim, né? A gente ouve muito Uhum. isso. Isso é a mudança desses ministérios ou não necessariamente? Pode ser no caso, por causa do André Luiz, por exemplo, ele começou no Ministério do Auxílio, no livro Os Mensageiros, ele já está no Ministério do Esclarecimento. Então, ele ficou em nosso lar até o período que ele queria vir para a crosta, mas os benfeitores não deixaram, porque ele ia ter muitas surpresas desagradáveis, como ele teve, né? E Uhum, aí, quando ele vem para visitar a família, ele vê que a esposa dele já tinha casado novamente, os filhos já estavam crescidos e tudo mais, e tem aquele choque, mas ele consegue vencer. Depois ele vai para o Ministério do Esclarecimento para, juntamente com, eu não me lembro, benfeitora do Ministério dos Mensageiros, não me lembro o mentor, mas ele vai juntamente com esse mentor ter várias atividades na crosta. Então, existem atividades na crosta, existem atividades no mundo espiritual. Então, essa ausência é mudança de atividade. uhum. Cursos que o espírito vai fazer, né? Na, acho que entre a terra e o céu, ele fala da irmã Clara, que oferece cursos de amor. Então, as pessoas participam desses cursos de. Então, nesse período, o espírito que tem uma ligação com a Terra e tem atividade na Terra fica impossibilitado dessas atividades, né? Porque são múltiplas as atividades do espírito operante, né? A Sim, operosidade é a virtude que nos conecta com a lei do trabalho. Então, o espírito operoso, aquele que exercita a operosidade, ele sempre vai ter atividades várias. Inclusive, no livro Os Mensageiros, André Luiz fala que até as conversas edificantes são consideradas trabalho, né? Porque o trabalho em nosso lar tem o bônus hora, que seria uma espécie de recurso que não é financeiro, é de tempo de trabalho.
E conversações edificantes é considerado trabalho. Então, é aquele conceito, né, do que nós vemos no livro dos Espíritos. Trabalho é toda ocupação útil. Então, nós estamos aqui em trabalho. Quando nós estamos numa conversa edificante, nós estamos em trabalho. Né? Quando nós estamos fazendo uma leitura de uma obra edificante a trabalho, assistindo uma live edificante a trabalho. Quando estamos no nosso trabalho profissional realizando é, algo útil ao outro, qualquer que seja, desde de fabricar um pão, de limpar uma casa, fazer qualquer coisa útil, nós estamos em trabalho. Né? Só não é trabalho aquilo que não é útil. Muitas vezes as pessoas, eu tenho visto muita gente falar, ah, os espíritos das sombras, eles trabalham. Eu falei, não, eles não trabalham. Eles têm, eles praticam atos, né? Porque praticar ato trabalha tudo que está ligado à lei do trabalho. Se eu uso o meu livre-arbítrio para fazer o mal a alguém e traço planos para isso, eu estou praticando atos, mas que não são trabalho, porque não são ocupações úteis. Como que fazer o mal a alguém é útil? Traficar drogas, por exemplo, produzir e traficar drogas também não é trabalho. Pode dar dinheiro, muito dinheiro, inclusive, né? Mas não é trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. Então, porque como é uma lei divina, tudo que não é útil não vem de Deus, né? É o mau uso do livre-arbítrio humano, mas não é divino. Então, é importante ela ressignificar, tá, inclusive, os conceitos de trabalho e repouso. Né? Tem gente que, por exemplo, nas atividades de lazer, que seria de repouso, usa o lazer para atividades excitantes. Não é repouso. Às vezes a pessoa se cansa mais na atividade, vai para uma festa rave, por exemplo, e fica lá com música hipnótica é o momento que a pessoa deveria estar em repouso, às vezes é no fim de semana, né? Essas festas acontecem no fim de semana. A pessoa fica numa atividade que é de lazer, mas não é repousante. Ao contrário, ela é desgastante, né? A pessoa termina aquela atividade numa situação de maior cansaço do que quando ela iniciou. Então, é importante refletir o que é trabalho, o que é verdadeiramente repouso. Repouso é aquilo que vai fazer com que o espírito ele reponha as energias, porque o trabalho ele de uma certa forma ele gasta energia, né? Mesmo no estudo, tudo nós estamos gastando energia, nós encarnados. O desencarnado tem um tipo de gasto diferente, mas também se desgasta dependendo do nível evolutivo desse espírito desencarnado. Então, o repouso, né, o descanso, ele é fundamental, mas algo que repouse mesmo o espírito. Nós vemos em nosso lar tem os locais de lazer, tem cinema, tem shows, tem tudo isso, mas sempre com o objetivo de haver, junto com o lazer, o repouso. Né? Ficou claro, Silvana? Há mais alguma reflexão? Sim, não, assim, conforme você foi falando, me veio, assim, quanto mais nós trabalhamos, quer dizer, mais oportunidade nós temos, né? Que eu fui Uhum, imaginando os espíritos crescendo, né? Mesmo a uhum. evolução sendo diferente, mas crescendo, indo de um ministério ao outro. Que é, Isso. mais- que é como nós aqui, né? Quanto mais a gente se esforça, né, em Uhum, estudo, em trabalho, mais uhum. oportunidade
oportunidades vão chegando para nós, que é a questão da abundância, né? Uhum, isso. Foi- E vamos aprimorando cada vez mais e mudando, né, a forma de trabalhar. Continuando aqui, mas nunca se ausenta ele do palácio, interroguei, falando do governador, né? Somente nas ocasiões que o bem público exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar em que há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes aos difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores. É aquilo que nós falamos, o governador é tão trabalhador que ele descansa trabalhando, né? O dia de descanso dele, ele vai trabalhar na região da colônia que é mais desafiadora de trabalhar, né? Deixaram-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouvia-se, tal qual observara a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Mises explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas em que trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Nesse ínterim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, chamam-no no pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Então, em nosso lar trabalha-se com música, né? Quem pode trabalha com música. Música que auxilia no trabalho, né? Não deve ser música excitante. Muito provavelmente aquela música divina que Kardec dá notícia no livro Obras Póstumas, né? Da, da música celeste, aquela música que é a nossa música clássica que mais se parece com as músicas que temos no mundo espiritual. E todos trabalham com música. E isso já está chegando no mundo físico, né? Já existem várias pesquisas demonstrando que trabalhar com música auxilia no rendimento. Mas para isso se generalizar e vai ainda muito tempo, né? Porque a grande maioria ainda gosta de músicas excitantes e não músicas equilibradoras e harmonizadoras do ser. Vamos para o capítulo 12, o umbral. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral?
Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório por meio dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícia. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lises ouviu-me atencioso e replicou: ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Deve ter levado um susto, né? Ele ficou lá 8 anos e pouco e conhecia muito bem o umbral. Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou ele solícito, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que, mantidos sob o mesmo ódio, assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquiva a obrigação justa, tenha essa bênção indefinidamente adiada. Olha, muito interessante, né? Então, que umbral? Umbral é essa região que começa na crosta terrestre, né, onde nós estamos vivendo, e, segundo André Luiz, não me lembro se é aqui no nosso solar mesmo, ele vai até uma camada da atmosfera chamada ionosfera. E não é uma região heterogênea, ela não é homogênea. Tem cidades também no umbral. Agora, quem é que habita o umbral? Isso que é mais importante, né? Veja que ele diz aqui: quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Então, que programa é esse, né? Todos nós reencarnamos, não há isso sem exceção, trazemos um plano que é um plano existencial para a nossa própria evolução. Nesse plano tem um propósito existencial e um programa existencial também. O propósito tem a ver com o exercício de virtudes. Todos nós reencarnamos para aprender a praticar virtudes. Ninguém reencarna para dar vazão a sentimentos negativos, egóicos, egoístas, egocêntricos. Ninguém reencarna para isso. A gente reencarna, como ele diz aqui, programa de serviços do Pai para exercitar virtudes. Nós não vamos entrar em detalhe do propósito, que cada um tem uma virtude específica, mas, de um modo geral, todo propósito está ligado ao exercício de virtudes, nós conosco. E, além do propósito, nós temos um programa, porque vai ter uma programação de termos uma família,
né? Se temos também na nossa programação construir uma família, temos a família de origem, a família que nós construímos, profissão, atividades de religiosas. Se nós temos um compromisso com uma determinada religião, como a doutrina espírita, que todos nós que estamos aqui temos, né, pelo menos a maioria, provavelmente, se tem alguém que é de outra religião, pode ser que tenha, mas é a exceção neste grupo. Tudo isso faz parte do nosso programa. O programa existe para que nós cumpramos o propósito. É no programa que nós exercitamos as virtudes. Então, quando nós cumprimos esse programa de serviço, nós não vamos correr risco de ir para o umbral, muito menos para as trevas. Nós vamos para colônias de onde nós saímos, provavelmente, ou para colônias até mais altas, dependendo da intensidade do nível evolutivo da pessoa que reencarnou. Mas, como diz Lísias, é muito difícil fazer, né? É desafiador realizar esse programa divino, porque a maioria vem para satisfazer o egoísmo, né? O orgulho, o egoísmo, os movimentos que a gente chama de egóicos, eles impedem de realizar esse programa de Deus para nós. Ainda é muito forte o ego em nós, né? Orgulho, egoísmo, egocentrismo ainda é muito forte. Então, como diz Lísias, né? Mantemos o mesmo ódio aos adversários, paixões aos amigos, e em vez de aprender a exercitar virtudes para cumprir o programa de Deus, nós satisfazemos os nossos desejos humanos. E aí, como aconteceu com o próprio André Luiz, né? Ele tinha, como ele diz, ele frequentou algumas missas protocolarmente, sem ter nada de buscar nada de útil ali, viveu para a matéria, não foi mal, mas também não foi bom. E não realizou o programa que foi designado para ele. Nós vimos no capítulo que ele foi atendido pelo médico que todo o programa que tinha sido, tudo que tinha sido programado foi impedido de ser realizado por causa do suicídio indireto que ele acabou gerando. E ele, aí, umbral é o lugar onde energeticamente a pessoa é atraída, né? Não é uma questão, não é alguém que leva a pessoa para o umbral, é a própria condição. Aí entra a lei da afinidade, né? A lei de atração. A pessoa é atraída por aquilo que ela vivenciou no mundo físico. Cristina? Boa noite a todos. Hum. Alírio, me surgiu uma dúvida em relação à lei de reencarnação. É, quando se está no umbral e a gente vê os casos, né, contados nos livros que são resgatados e de alguma forma depois entram para o processo da reencarnação, Uhum. existe a possibilidade de você estar no umbral e entrar no processo de reencarnação automaticamente? Sem Sim, passar por um processo, vamos dizer assim, de resgate, etc. Se sim, como que fica o propósito, né? depende do espírito, né? No nosso lar tem a notícia da reencarnação do pai de André Luiz e das duas mulheres que eram amantes dele, Sim. e saíram diretamente do umbral para a reencarnação, mas com um programa bem elaborado de a mãe reencarnou junto
em missão para ajudar os três. O antigo esposo infiel do passado e as duas mulheres que mais ficaram imantadas a ele, que iam reencarnar como filhas dela. Sim, é verdade. Então, ela é aquele espírito já redimido para auxiliar os demais a evoluir. Então, qual que é o programa nesse caso? De haver um processo de exercício de virtudes, tanto das, é, das mulheres amantes que feriam filhas, quanto do esposo. Uhum. Então, a mãe dele, tem até o capítulo, né? Sacrifício de mulher. Muito, muito bonito esse capítulo do livro aqui no nosso lar, nós vamos estudar. Uhum. Então, o que que acontece, né? Esse espírito mais, um espírito superior, pelas características descritas aqui, que reencarna numa missão de auxílio daqueles que estão na retaguarda. É desafiador? É, porque as chances de repetir os mesmos processos ficam, é, a repetição dos mesmos padrões para o espírito encarnado é muito mais fácil repetir padrões do que se reeducar, né? Uhum. Então, tanto para as mulheres que seriam filhas, só que a relação de pai e filha é diferente de amantes, né? Só que aquela questão é extremamente desafiador para a mãe de André Luiz reencarnando com esses três espíritos. É somente o espírito superior que faz esse tipo de sacrifício, né? Um casamento Uhum. é de missão. Sim. Agora, se ele conseguir êxito, né? Não é êxito dela, é êxito deles, dos três que reencarnaram diretamente do umbral, né? Porque provavelmente estão encarnados, porque isso aconteceu na década de é, talvez nem estejam mais, porque foi na década de 40 do século passado, né? Pode ser que as filhas estejam ainda reencarnadas, mas, né? E reencarnaram e não sabemos o que resultou, mas o objetivo é desse programa. E agora Sim. existem programas de todos os tipos. No caso da programa da mãe de André Luiz, o principal era ajudar esses três espíritos. Mas um Uhum. espírito laborioso, ele não fica só num programa desse tipo, ele pode realizar muito mais coisas no mundo físico e aprimorar-se espiritualmente também. Sim, Já mas quando. aqueles encarnados que vieram diretamente do umbral, o principal é esse: se educar para ir para uma condição melhor, né? O esposo se libertar da sexolatria, as filhas também, né? Porque estavam imantados pelo sexo desregrado. Então, a principal ação é se libertar dessa viciação do passado. É, Aí, Mas eu, Uhum. Mas no caso deles, eles não têm nem, só a nível de subconsciência, ou você acha que antes deles reencarnarem é mostrado a eles essa programação ou é mais compulsória? Depende de cada caso. Nesse Hum. caso que eu estou lembrando, que é do nosso lar, eles já vieram diretamente, não tinha nem Eles- condições, pelo nível de evolutivo que estavam, não tinha condições nem de haver uma Aham. preparação. Então é Porque só. ele mesmo disse que se não houvesse isso, eles permaneceriam nas regiões umbralinas muito mais tempo. Muito. Entendi. Tá, Tá? perfeito. Então, não é uma Tá. reencarnação compulsória no sentido de que ele vem obrigado, mas é um remédio. Uhum. O livro É, Memória do Suicida tem o caso dos suicidas que são trazidos diretamente dos vales dos suicidas, às vezes passa até pela colônia, mas não tem nem noção do que está acontecendo com eles. assim, E aham. eles vêm para a reencarnação em corpos mutilados, deformados e tudo, com síndromes Uhum. genéticas de vários tipos, para que
o corpo absorva toda aquela carga energética do perispírito. Uhum. Mas é por ação da lei da misericórdia mesmo, Sim, né? No sim. sentido do Né? É todo. sempre o que ele fala aqui, os programas de serviço do Pai. Agora, cada espírito vai receber aquilo que ele precisa, não necessariamente aquilo que ele quer, mas aquilo que ele precisa. Perfeito, perfeito, gratidão. E quem tem mais dá para quem tem menos, que é o caso da. Mas nós vamos estudar o capítulo e aí vai ficar mais rico essa reflexão, mas nós já Aham, acabamos adiantando. perfeito, gratidão. Ieda, Boa noite. Me ocorreu o seguinte, que existem, e a gente vê hoje através da mídia, muitos casos de incestos, né? Em família, pais com filhas, né? No caso agora que a gente está falando das duas amantes, como o processo se dá tão imediatamente, é lógico que eles vêm com a oportunidade, com o objetivo de ressignificar o sentimento, né? Transformar em amor, primeiro paternal e depois fraternal, né? Aquilo que a gente formar estuda. paixão, que o Lísias diz aqui, em amor verdadeiro. É, Uhum. que aí no caso vai ser paternal, porque vai ter uma Sim, relação de pai e amor filho. paternal. Sim. Mas há espíritos que não conseguem superar e aí se vinculam com relacionamento Repete o marital, processo. E mais grave ainda, porque homem e aí mulher, né? agrava a situação. Agrava a situação, é verdade. E É já aquilo vi que ele também. diz aqui, né? Satisfaça o egoísmo. O culto ao ego, o egoísmo é literalmente culto ao ego. O culto ao ego que impede a realização do programa divino, É, qualquer que ele seja. certo. E o incesto está dentro disso, um culto ao ego exacerbado ainda, né? Mas a causa vem disso aí. O amante de ontem É, se torna o pai ou a mãe de hoje. E esse muitas vezes acontece das relações incestuosas por causa do não se supera a paixão do passado, não se transforma a paixão do passado em amor maternal, porque não é só de pai para filho, às vezes de mãe para filho também. é, já vi casos. Outra coisa, em algum desses livros do André Luiz, não vou saber, não vou me lembrar agora qual deles, talvez até no nosso lar, mas acho que não, acho que é uma leitura que eu fiz há muito tempo atrás, então está me correndo agora, de que o plano inferior também realiza reencarnações, já que se trata de um processo biológico. Então, eles conseguem também fazer. Aí o benfeitor perguntava, alguém perguntava para o benfeitor, mas como que Deus permite isso? Ele diz assim, que todo ensejo de melhoramento é permitido por Deus, no sentido de, de ele ter a oportunidade de se melhorar, mesmo com encarnações em níveis inferiores. Tem isso, eu estou lembrando, mais ou menos. Eu não estou lembrado dessa obra. Eu me lembro de uma, não de André Luiz, mas de Filomeno de Miranda, o caso descrito no Trilhas de Libertação, que o obsessor induz o médico psiquiatra a ter sexo com a paciente dentro do consultório, É por dizendo aí. que ela tinha histeria e era falta de sexo. Hum, E aí ela era virgem, ele tem o ato sexual no próprio consultório, o espírito que obsidiava fez sexo junto com o psiquiatra e, e como ela estava fértil, eu, ele foi atraído e reencarnou, né? E aí na própria reunião mediúnica que ela participava, que ela soube o espírito comunicou-se por ela, o próprio espírito reencarnado, dizendo que ele tinha sido preso no. E aí o benfeitor diz que houve a permissão, o sexo, a reencarnação é biológica, né? E aí o Filomeno pergunta
o futuro, né? Como que será o futuro? Ela falou, ó, o obsessor agora é filho, e cabe a ela educá-lo como filho para que possa haver a conciliação. E Deus permite que isso aconteça, então não é que foi programado pela sombra. O próprio obsessor reencarnou por uma questão biológica e energética. Ele estava ligado, ele se ligou tanto ao profissional, né, o falso profissional de saúde, que o psiquiatra fazendo isso, quanto a moça que estava ali, que ele obsidiava. Né? Era um processo obsessivo, não era histeria nenhuma. Então, veja, de um mal pode surgir um bem. Então, aquele espírito obsessor se tornando filho, é preferível um obsessor filho do que um obsessor desencarnado, né? É, E porque o filho, você, desde, se verdade, educar. bem educá-lo desde pequeno, pode melhorar muito as condições daquele espírito. É. Né? Ou pode piorar, depende do tipo de educação que vai ser dada para esse espírito, né? Mas sempre o objetivo é esse, né? Os programas e serviços do TAM. E essa fala do Luiz é bem interessante nesse sentido. Vamos continuar. Notando minha dificuldade para apreender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, é portador de um fato sujo, de uma roupa suja, para lavar-nos no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. O corpo causal é a parte mais íntima do perispírito. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial. Em vez de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços, encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Muito interessante essa analogia, né? Então, a pessoa vem para lavar a roupa suja. Essa roupa suja é o nosso próprio perispírito, que vem manchado de outras existências. Só que ao chegar aqui, em vez de lavar, a gente suja mais. Se suja mais, não tem como ir para uma colônia elevada, onde o perispírito deve estar mais purificado. Foi o que aconteceu com André Luiz. Então, ele se sujou energeticamente muito mais. E foi 8 anos para se limpar energeticamente, minimamente que fosse, para ser atendido. Então, toda essa condição, né? Veja, muitas vezes a pessoa tem todo um planejamento, é feito numa colônia espiritual, como o nosso lar mesmo, reencarna todos os dias milhares de espíritos que saem da colônia para o mundo físico. Se esse espírito, em vez de se purificar, ele se suja mais energeticamente falando, né? Ele cria mais resíduos mentais, ele não vai voltar diretamente para nosso lar.
Ele vai passar pelo umbral e passar por toda essa purgação para poder se limpar minimamente para ser socorrido novamente, né? A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se, os revoltados de toda espécie, formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados. Por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Muito interessante, né? Quem é que mora, quem é que vive no umbral? São espíritos que não realizaram os serviços do Pai e que não são tão empedernidos no mal. Eles não realizaram, mas não são tão empedernidos no mal. Por quê? Quando ele fala aqui das colônias de reparação mais dolorosa, ele está se referindo às regiões das trevas, que é abaixo da crosta terrestre. Tem um capítulo daqui do livro que vai explicar também sobre as trevas. Os que estão no umbral são aqueles que queriam levar vantagem, que, como ele diz aqui, existem exploradores e explorados. André Luiz, pela condição dele, ele ficou sendo explorado. Mas tinha os verdugos que o perseguiam, que é mais empedernido. Ele não foi um espírito mau, mas não foi um espírito bom. Mas existe no umbral também os espíritos maus. Não são empedernidos no mal para ir para as trevas, mas são maus. E aí viram os exploradores. Cristina? Alírio, será que você podia refletir um pouquinho mais quando ele fala o umbral seria o local para um esgotamento de energias mentais, Uhum, minimamente para ser atendidos? Porque parece que assim, parece que é como se fosse no processo do Vale dos Suicidas, que precisa de um tempo para poder ter aquela energia dissipando, né, vamos dizer assim, do fluido vital. Me deu a uhum, impressão disso ser a mesma coisa, mas no fundo, assim, o que eu entendia antes era que a gente estava no umbral, quando a gente está no umbral, a gente precisa entrar num mínimo processo de arrependimento para poder ser isso. atendido. Mas é Mas exatamente isso.
É exatamente isso. É, Então tá, porque porque ele fala veja, de um esgotamento mental como se fosse uma coisa que quanto mais sofresse ali, isso que pode ser entendido, né? não é Quanto mais só, sofrer ali, não é, é, né? não é só o sofrimento, né? Uhum, Esses resíduos mentais deletérios, né, de uma energia mental tóxica que foram acumulados para dissipar. Veja que André Luiz ele ficava o tempo todo vagando ficou 8 anos e poucos fazendo isso, sem ter a mínima noção do que estava acontecendo com ele no sentido espiritual do termo. Ele sabia que já tinha morrido, mas não sabia o que estava acontecendo. E só que nesse período todo, né, de dor, de sofrimento, o que, que foi acontecendo para ele lá no nível profundo? Ele foi se cansando de sofrer. Então, é uhum, exatamente esse processo que ele diz aqui, onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. Então, ele passou uma vida inteira, de 40 e poucos, ele desencarnou pelo que uhum, depreende-se com 40 e poucos anos. 40 e poucos anos ele purgou em 8, né? uhum, Há 8 anos e pouco, toda aquela energia adquirida, né? uhum. Então, que faz, o que gera isso? A dor e o sofrimento, né? Esses que perseguem, que são os perseguidores, os que Lísia chama aqui de exploradores, vai ter um momento que eles vão cansar também. E aí, Sim. quando há esse cansaço porque eles fazem sofrer porque sofrem. A hora Uhum, que há esse cansaço, e aí eles são socorridos, são levados, no caso, não é levado para um hospital do auxílio, é levado para a Câmara de Retificação, nesse caso, que eles é. vão até a prostração. É. Meu pensamento, assim, minha reflexão é num espírito que chegue no umbral, tenha consciência que está no umbral e que faça esse processo rapidamente, vamos dizer, porque falam que tem espíritos que podem passar pelo umbral, mas num curto período, não é isso? Sim. Acho que eu já No li próprio isso. Nosso Lar tem Pois referência. é, aí ele fala. Então, isso seria um E tem alguns que processo nem passam. que nem passam, que já vão. Então, isso que precisa, mas vamos supor, então, se uma pessoa está numa consciência de sono, vamos dizer assim, a vida inteira, né, com movimentos egóicos muito exacerbados, então isso pode ser que é, isso vai ter um tempo para ser dissipado. Mas quais seriam aqueles que passariam por um tempo breve? É isso que é a minha pergunta, vamos Qual dizer. seria para o tempo o quê? Breve? Para aqueles que passam por um tempo breve. Então, qual seria o requisito para passar por um tempo breve? É o Eu que acho que é ele mais. coloca aqui, cumprir o programa do serviço do Pai. Tem aqueles que cumprem totalmente, tem os que cumprem parcialmente, os que não cumprem Uhum. nada. André Luiz não cumpriu nada do que estava Tá, programado. então foi 8 anos. Então, Os que aquele que cumpriu cumpriu parcialmente. parcialmente vai depender porque sempre é a questão do espírito, das obras do espírito, né? Hum, Não é, porque não é ninguém que vai lá e olha, você vai ficar aí, vai ficar sendo uhum, punido. Isso não existe. uhum, É uma questão energética e consciencial. Então, o próprio espírito se coloca naquela condição energética de estar ali naquele ambiente. uhum. Que Tá, vai, eu acho que. ele vai depender do nível do espírito. O espírito que aproveitou a encarnação para produzir o mal, esse vai para as trevas. Aham. Não, eu entendi isso. O que me pegou mais foi esse esgotamento das energias mentais, né, no processo, porque isso parece sempre, por exemplo, são pessoas ainda com consciência de sono, por exemplo, então onde a energia mental está ainda muito exacerbada, né, no sentido Uhum.
Então, isso precisa ser, como você falou, né? Trazer um processo interior onde se cansa do sofrimento para poder. Eu entendi isso bem. Era mais nesse sentido daqueles que estão breves, então vai depender de cada um, com O certeza. Rodrigo pergunta aqui, como não passa pelo umbral se o umbral começa na crosta? Nas obras de André Luiz, fala de estradas energéticas que existem dentro do umbral que vai diretamente para as colônias espirituais superiores. O livro Voltei fala, dá um Eu exemplo voltei desse. também, fala dessa, são São- caminhos que existem nas regiões umbralinas, que vai diretamente, porque se fosse, por exemplo, do nosso lar, todas as vezes o espírito passar por um umbral para chegar na crosta, ficaria muito sacrificial. Então, tem esses. Para nós, não, porque é vertical, né? A Uhum, gente fala de estrada, mas é assim, deve ser espaços verticais que é construído pelos próprios benfeitores para chegar à crosta sem passar por essas organizações, porque o umbral é o planeta inteiro. E precisa imaginar o planeta inteiro cercado por essa região. Então, deve ter muitos desses, seriam tubos, né, imensos que vão da crosta até as regiões mais superiores, né? uhum. A Jéssica fez outra pergunta aqui que eu acabei não vendo. Os espíritos socorridos no umbral, antes de encarnar, sempre estudam e trabalham na colônia ou pode espírito resgatado, cuidado no hospital e logo reencarnar? Depende de cada caso, né? Cada caso é um caso. Não existe uma reencarnação igual a outra. Tem aqueles que estudam, que trabalham, tem os que precisam reencarnar imediatamente. No Memória do Suicida fala os espíritos suicidas, eles precisam reencarnar. Tem alguns que têm condições até de estudar e tudo, como foi o caso do Camilo, e tem outros que precisam de reencarnação imediata, até para ter uma condição mínima de auxílio, né? No caso, voltando à sua pergunta, você falou do suicídio. O suicida direto, ele precisa esgotar o fluido vital. Aqui do umbral não é necessariamente o fluido vital, é as energias acumuladas ao longo da encarnação, né? Não, eu entendi isso, eu estava fazendo uma analogia, se era simplesmente Uhum. só isso ou não. Vamos só Alírio, terminar. deixa eu só completar aqui. É uma dúvida também que me surgiu. Quando a pessoa tem relato também de pessoas no momento da morte, falam de túnel de luz. Seria isso? Essa Não, aí travessia é direta outra coisa. é Esse outra? túnel de luz é uma questão mais psíquica Hum, do espírito fazendo todo um processo de recapitulação da própria existência e passando por esse túnel para chegar numa região espiritual. Agora, tem túnel que não é de luz, é de sombra. hum, Nas pesquisas de quase morte, tem espíritos que passam por túneis que levam a regiões extremamente dolorosas. hum. Ângela? Doutora Lírio, é bem rápido. É interessante aqui quando falam que formam igualmente núcleos invisíveis de notado poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Fica claro o não cumprimento do programa. Eu estou certa pensando isso, dando vazão para as tendências, desprezando o nosso programa e propósito? Sim, exatamente isso. Bom, nós vamos ficar por aqui, porque temos um trecho ainda importante aqui desse capítulo, e o nosso tempo já terminou. Então, no nosso próximo encontro, que será na segunda terça de agosto, a primeira nós temos atividade administrativa da federação, não temos como ter o nosso estudo. Mas na segunda terça de agosto a gente dá continuidade. Quem gostaria de fazer a prece
agradecendo por nós. Laís, você poderia fazer a tua oração, por favor? Oi, boa noite. Boa noite. Estamos só finalizando aqui o outro estudo e já iniciamos aqui, tá? Ela confundiu, né? Amado Deus, nosso Pai, Criador da vida, nós agradecemos nesse momento por esse encontro, por esse estudo, que tanto nos elucida sobre a vida, a continuidade da vida. Que nós possamos guardar em nossos corações esses ensinamentos, para que possamos lembrar a cada momento do convite de exercitarmos as virtudes, cumprindo o código moral de leis e realmente cumprindo com o nosso planejamento reencarnatório. E assim, seguindo nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, guardando seus ensinamentos em nossos corações, que possamos germinar, Senhor, a cada dia um pouquinho mais. E assim, agradecidos, encerramos esse encontro, esperando o próximo, com muito amor e carinho. Que assim seja. Boa noite para todos nós, muita paz. Boa noite. Noite. Boa Até o noite. nosso próximo Gente. encontro.